Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Alessandra e hoje estarei aqui com vocês com a disciplina de língua portuguesa. Antes de darmos continuidade, quero relembrá-los da importância da realização do cabeçalho, tá? Essa informação nós temos reforçado todas as vezes. É importante e obrigatório todos os dados aqui do cabeçalho, tá, pessoal? Vocês precisam informar para as devidas identificações sua e da sua atividade. Lembre-se que a disciplina também precisa ser informada, porque nós ministramos, às vezes, aulas em mais de uma disciplina, tá certo? Aqui estão os nomes das professoras e as turmas de cada uma, né? As turmas que cada uma ministra a aula. Vocês devem informar apenas o nome da sua professora, da sua turma e encaminhar somente a ela, tá certo? Então, olha, a nossa atividade, vamos lá? Atividade de língua portuguesa, segundo corte ou segundo bimestre. Como eu falei para vocês anteriormente, nós chamamos o bimestre agora de corte, então estamos no segundo corte, que é o segundo bimestre. Corresponde ao segundo bimestre. A nossa atividade é a atividade 13, lembrando que é a sequência desde o início. Aqui estamos na terceira atividade do segundo corte e o tema da nossa aula de hoje é artigo de opinião. Vamos lá conhecer um pouco mais? Então, estava esquecendo disso. Aqui estão os contatos de todas as professoras da disciplina para que vocês possam encaminhar as atividades, tá bom? Não esqueçam, confiram com atenção e encaminhem apenas para a sua professora. Aqui vocês recebem também na atividade as orientações, né? O que deve ser feito em cada atividade. Então, eu não vou ler para vocês para que este vídeo não fique tão longo, por favor, leiam com atenção e façam o que se pede em cada uma dessas orientações aqui. Tá certo? E agora sim, o tema da nossa aula, artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? Vocês já viram, com certeza. Aqui a gente vai reforçar, relembrar um pouco. O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística, ou seja, é um gênero textual jornalístico que se caracteriza por defender um ponto de vista, né, sobre um tema atual e polêmico. É sempre isso? Sim, essa é a proposta do artigo de opinião. Sempre um tema atual e algo polêmico, algo que causa aí debates e discussões, tá certo? Depois, o autor ou a autora procura convencer o leitor ou a leitora sobre suas ideias, ou seja, ele procura defender por meio de argumentos as suas opiniões. Temos ainda, olha, o texto deve ser adequado à norma padrão. O que significa isso? Ele precisa ser escrito com base nas regras gramaticais da nossa língua, tá? Eu preciso me adequar à nossa regra gramatical para poder escrever aí um artigo de opinião. Essas ideias devem ser expostas com clareza e coerência, ou seja, eu preciso utilizar de palavras que se adequem, como eu falei, à nossa língua padrão e também ter coerência. O que significa isso? É fazer um encadeamento, é pensar que o próximo parágrafo, por exemplo, ele precisa se adequar e dar continuidade ao parágrafo anterior. A gente vai ver um pouco mais disso aqui na estrutura. Vou falar isso agora mesmo para vocês, tá? O artigo de opinião ele é veiculado principalmente, ou seja, qual é o meio de circulação? Principalmente em jornais, revistas e na internet. Como eu falei para vocês, um pouco da estrutura do artigo de opinião, para a gente falar aí do encadeamento das ideias. Então, olha, a primeira parte de um artigo de opinião é a introdução. E o que nós temos na introdução? Temos aí, olha, a contextualização, que é a apresentação do assunto. Você vai iniciar o artigo de opinião apresentando, contextualizando, informando o seu leitor ou leitora qual é o assunto e situando o leitor ou leitora no momento em que isso acontece, né? Lembra que a gente falou que é um assunto atual e polêmico, então a gente precisa situar, apresentar o assunto aí nessa introdução. E ainda na introdução nós temos o problema. Então, ainda depois que eu situei, que eu apresentei o problema, o assunto, eu vou apresentar o problema. Qual é o assunto que será discutido, né? E de que maneira isso será feito ao longo da nossa produção textual. Depois nós temos ainda a tese, que é o ponto de vista defendido pelo autor. Então, logo na introdução, ele já vai apresentar o ponto de vista dele. Aí, nos próximos passos, ele vai argumentar, que é agora o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, como eu disse, ele vai argumentar, o autor, a autora vai argumentar, vai defender aí a sua tese, que é o ponto de vista.
Então, ele vai utilizar de argumentos, como eu falei, para fundamentar, que são a comprovação e análise do problema. Então, vai apresentar comprovações, informações seguras, né? E já comprovadas de que, do ponto de vista, por qual motivo a pessoa, o autor ou autora do artigo defende esse ponto de vista. E ainda tem também o problema, né? Ele vai usar os argumentos e o problema. Problematizar o assunto. Então, com base em fatos já comprovados também, ele vai argumentar para defender aí a sua tese, tá certo? Depois, tem aí a parte final, né? Que é a conclusão. Então, na conclusão, temos aí o raciocínio argumentativo, que é a síntese do desenvolvimento. Então, com base em tudo que você escreveu, que argumentou aí no desenvolvimento, você vai sintetizar aqui nesta conclusão, tá bom? Vai repetir todos os parágrafos? Não, você vai aí fazer de forma resumida, em 1 ou 2 parágrafos, é o que se recomenda para que você finalize aí o seu artigo de opinião. E ainda temos também o fechamento, né, que reitera, ou seja, ele vai reafirmar a tese comprovada pelos fatos. Então, aquilo que comprova tudo o que foi dito no artigo, vai reafirmar aqui, como eu disse, em forma de síntese, né? Esses dois aqui, ó, são a finalização aí do seu artigo de opinião. Então, a partir de agora, vocês assistirão um vídeo do professor Guga Valente que vai detalhar, dar exemplos um pouco mais sobre isso. E a seguir, farei aí a apresentação da nossa atividade, tá certo? Acompanhe e prestem bastante atenção. E aí, moçada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilão? Mais uma vez, professor Guga Valente aqui com vocês, de redação aqui do Brasil Escola. Hoje a gente vai falar sobre um gênero super importante aí do nosso cotidiano, que é o artigo de opinião. Hoje, nessa aula, nós vamos dar algumas dicas de como você deve se encaminhar para estudar e para produzir esse gênero, beleza? Bom, antes de mais nada, vamos lembrar que o artigo de opinião é um gênero jornalístico, né? Então que a gente vai encontrá-lo em jornais e revistas. Também vamos encontrá-lo na internet, especialmente nos veículos de comunicação digitais. Esse gênero é um gênero de base expositivo-argumentativa, né? Então, falando brevemente sobre essas tipologias, relembrando aí o que são as tipologias textuais. No caso, a exposição é aquele texto que tem o objetivo de explicar como é que um determinado fenômeno ocorre, ok? E a argumentação, por sua vez, é a tentativa de provar um ponto de vista utilizando para isso argumentos, fatos, né, estatísticas, falas de pessoas renomadas. Então a gente junta essas duas coisas, a necessidade de explicar uma determinada situação com o fato de que a gente precisa provar um ponto de vista que a gente tem a respeito de um determinado assunto. Bem, quais são os assuntos dos artigos de opinião? Qual é a razão de existência de um artigo de opinião? Os artigos de opinião são produzidos basicamente em cima de 2 tópicos, a atualidade e a polêmica. Então, quando a gente pega um jornal para olhar os artigos de opinião, os assuntos estão sempre relacionados a algo que está sendo discutido neste momento ou a um assunto polêmico que de tempos em tempos vem à tona. Então, sempre vai ter artigo de opinião sobre aborto, sempre vai ter artigo de opinião sobre eutanásia, sobre a vida de um modo geral, os limites da vida, questões de engenharia genética, tudo aquilo que é polêmico demais, né, células-tronco, tudo que é polêmico demais, sempre vai ser assunto dos artigos de opinião. E, naturalmente, os assuntos relacionados à política, à economia, que são assuntos da atualidade, também geralmente são assuntos aí para o artigo de opinião. E aí, qual a razão de se produzir um artigo de opinião? E mais, qual a razão de se ler um artigo de opinião? Bom, nós somos sujeitos políticos, como diriam os filósofos gregos. Então, a gente está em constante processo de aprendizado, em constante processo de atualização. E, às vezes, para a gente poder formar o nosso ponto de vista, é importante a gente ouvir a opinião de outras pessoas. O articulista, ele não precisa ter uma formação específica, ele não precisa ser um jornalista ou precisa ser um historiador. Na verdade, qualquer pessoa que tenha um bom senso crítico tem condições de ser um articulista. Em potencial, qualquer um de nós pode ser um articulista de opinião. Qual que é a grande questão aí disso? Como é que se define como é que é um bom articulista?
O bom articulista é aquele que provoca os seus leitores, é aquele que faz com que os seus leitores pensem sobre aquela questão, que discutam aquela questão, né? Antigamente a gente mandava cartas para os jornais, então aquele articulista que recebia muitas cartas, ou porque era polêmico demais, ou porque dava opiniões muito acertadas, era geralmente um articulista que fazia as pessoas comprarem o jornal. E a gente acaba acompanhando certos articulistas com o passar dos anos, porque nós nos simpatizamos com a maneira como eles abordam as questões, nós acabamos nos alinhando ideologicamente a muitos deles, e aí esse é o motivo de a gente fazer com que os artigos de opinião continuem existindo. A nossa sede por formar os nossos pontos de vista e por ver também outras pessoas debatendo essas opiniões. Então, essa é a grande questão do artigo de opinião. Agora, tem outra coisa importante que a gente precisa colocar aqui. O artigo de opinião, por ser um gênero expositivo argumentativo, ele se assemelha a outros dois gêneros que também podem ser construídos em cima dessas duas bases. Eu estou falando da dissertação argumentativa escolar e também estou falando da crônica argumentativa. O artigo de opinião, ele está exatamente no meio desses dois gêneros aí. É como se fosse uma dissertação mais evoluída, sem toda a liberdade que a crônica tem. A gente vai ver isso daqui a pouco, porque eu construí 3 parágrafos sobre um tema, 3 parágrafos para cada um desses gêneros, tentando usar mais ou menos os mesmos elementos para você poder perceber essa diferença que eles têm entre eles. A título de analogia, vamos comparar aqui a dissertação escolar como a apresentação que um aluno faz, que um professor pede a ele dentro de sala de aula. Aquela apresentação simples, limitada, né? Às vezes o aluno não tem tanto conhecimento, não tem tanta experiência, então ele fica um pouco mais restrito, o tempo de apresentação dele é curto. Então, né, a dissertação é esse texto que é curto, que é simples, que a gente não pode usar muitos recursos nele, porque acaba que esse gênero é um gênero mais fechado a esse universo escolar e ao universo dos vestibulares, então ele acaba sendo um pouco limitado. Então vamos comparar a dissertação a essa apresentação de trabalho escolar. Já o artigo de opinião é como se fosse uma palestra, né, em que a gente vai até essa palestra para ver o palestrante falar sobre um assunto que ele domina. A gente pode até discordar dele. Acontece que a gente já vai lá sabendo que o intuito dele é falar para a gente sobre aquele dado assunto, de modo que a gente saia de lá esclarecido em relação àquilo e, quem sabe, até convencido das opiniões que foram ali apresentadas. Já a crônica argumentativa, ela se assemelha a uma conversa de boteco. Imagine vários amigos reunidos, não necessariamente num boteco, a gente pode pensar numa lanchonete, pode pensar num grupo de amigos reunidos que decidiram falar sobre algum tema aí da atualidade. Quer dizer, existe ali uma tentativa de expor os pontos de vista, de colocar as questões, de fazer algumas metáforas, algumas brincadeiras, né? Mas não existe um compromisso muito sério, ninguém vai sentado numa lanchonete, né? Pegar, olha esses dados estatísticos que eu trouxe aqui, colocar um quadro aqui atrás com vários números. Ninguém vai fazer isso. Porque essa não é a situação, esse é um ambiente amigável, amistoso. Já numa palestra a gente imagina isso acontecendo. O palestrante está ali, ele pode até ser engraçado às vezes e tal, pode ser irônico, mas ele está ali pautado numa argumentação muito consistente. O princípio do artigo de opinião é esse, né? Apresentar opiniões consistentes, só que com muito mais liberdade do que a dissertação, que acaba sendo um texto muito mais restrito. Então, que características que a gente vê no artigo de opinião que sobressaem aos demais textos que a gente colocou aqui? O artigo de opinião é um texto irônico. Na dissertação a gente não tem tanto espaço assim para ironia, né? É possível construir uma coisa ou outra irônica, mas no artigo, se a gente quiser ser irônico do título até a última linha, a gente pode fazer isso, né? A crônica, por outro lado, pode ser também bastante irônica, só que a crônica, como eu disse, ela é mais relaxada, mais descompromissada. O artigo de opinião pretende convencer você do ponto de vista que o autor está apresentando. Então não existe razão para a escrita de um artigo de opinião que não seja a de persuadir você a adotar aqueles pontos. E por isso o articulista se preocupa muito com os argumentos que ele vai apresentar. Afinal de contas, ele quer atingir esse objetivo. O cronista não. O cronista não quer saber se você vai concordar com ele ou não. Ele quer simplesmente dizer o que ele pensa. Na crônica argumentativa, o importante é provocar reflexões em você, não necessariamente chegar a algum lugar. O artigo de opinião, por sua vez, tem um ponto de vista definido numa tese
que pode aparecer espalhada no texto, pode aparecer no título, pode aparecer na introdução, não tem uma regra, como acontece com aquela redação do Enem, que a gente tem que apresentar a tese no começo, né? Então, no artigo de opinião, isso não é regra. A gente pode apresentar essa tese onde a gente quiser. Inclusive, se a gente quisesse fechar o nosso texto com essa tese, depois de já tê-la defendido, a gente poderia fazer também. Então, o artigo ele tem muito mais liberdade do que a dissertação, mas ele é um pouco mais contido do que a crônica, pelo fato de a crônica ser um texto que não tem compromisso com convencer o leitor, mas simplesmente de colocar para fora o que ela está pensando, beleza? Bom, tendo em vista essas analogias que eu fiz aqui agora, eu vou apresentar para vocês 3 parágrafos, você vai acompanhar comigo aqui na tela. Eu vou ler para vocês 3 parágrafos sobre o mesmo tema de cada um desses gêneros que eu fiz. Então, eu fiz um parágrafo para a dissertação, um parágrafo para o artigo de opinião e outro para a crônica, exatamente para a gente poder comparar e ver como é que isso se dá na prática. Acompanha comigo aí. Bom, então imaginemos o seguinte tema: a violência como preocupação de toda a sociedade. Olha como seria uma introdução de uma dissertação argumentativa comum. Houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora das casas, que no outro dia ainda estariam lá. O avanço da criminalidade, somado à impunidade e à injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição ao crime sejam tomadas por parcela significativa da população brasileira. Com isso, vê-se que há justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado com os altos índices que a violência tem alcançado. Então você observa que, apesar de começar com uma ilustração, né, esse é um texto mais contido, mais certinho, não tem ironias, né, não tem nada nesse sentido e mostra, faz um retrato de uma realidade, um recorte de uma realidade de criminalidade e violência. Agora vamos dar uma olhada como é que isso acontece na crônica argumentativa. Na minha infância, brincar na rua até após o pôr do sol não era incomum. Às vezes eu tomava umas surras, mas nada que não compensasse repetir no dia seguinte. Encostava a bicicleta no muro, do lado de fora da casa, perto do carro aberto do meu pai, e no outro dia estava tudo lá intocado, tudinho. Eram outros tempos e a violência e a criminalidade ainda não assombravam nossos sonos com o simples correr de um gato no muro. Como diria o Arnaldo Antunes, ficamos com um olho aberto e o outro acordado do lado de cada parede, da grade, do portão. Então, o que você observa é que na crônica você tem uma liberdade poética um pouco maior, a liberdade linguística, né, de poder fazer, por exemplo, um diminutivo como tudinho, né? Isso numa dissertação não caberia bem, mas numa crônica é tranquilo acontecer isso aí, mesmo que seja uma crônica para aparecer num jornal de grande circulação, isso é previsto dentro desse gênero. Agora vamos ver como é que isso acontece dentro do artigo de opinião sobre esse mesmo tema. Deixar a bicicleta do lado de fora da casa, ao lado do carro com os vidros abertos, não era uma cena completamente incomum algumas décadas atrás. Contudo, os que vivem da criminalidade não se sentem mais inseguros, se é que algum dia já se sentiram, para invadir as casas das pessoas, sequestrá-las em seus próprios cativeiros e levar muito mais que a bicicleta ou o carro. Às vezes, é a vida que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se digladiam para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial. Então, como você pode perceber, o artigo de opinião ele tem um tom mais agressivo do ponto de vista da crítica. Claro que a crônica argumentativa pode também ser extremamente crítica, claro que a dissertação pode ser extremamente crítica, mas essa é a função do artigo de opinião, é mexer na nossa ferida, é a polêmica e a atualidade que norteiam a produção desse texto e que fazem com que a gente reflita e defina os nossos pontos de vista a partir daquilo que foi exposto, a partir daquilo que foi defendido pelo articulista. Bom, então eu vou ficando por aqui. Agradeço você ter assistido aí ao nosso vídeo. Espero que você possa se inscrever no nosso canal, marcar nas notificações para que você possa receber sempre quando tiver uma nova aula. Se inscreva também nas nossas outras redes sociais. Acompanhe os links que a gente disponibilizou aqui embaixo, com vários temas relacionados à produção pessoal, à redação em si. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu demais. Obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do professor Guga Valente. Eu particularmente gosto muito, espero que vocês também tenham gostado. Então vamos lá para a nossa atividade. Questão número 1. Leia o artigo de opinião e responda as atividades 1 e 2. Então, o artigo
que está aqui para vocês trabalharem as questões, o título dele é Paz Social. Eu não vou ler, eu espero que vocês tenham lido aí, porque, como eu falei anteriormente, vai ficar um vídeo muito longo. Então, façam a leitura atenta para responder as questões. Vamos lá às questões. Número 1. Sobre o gênero artigo de opinião, é correto afirmar que... Então, questão 1, letra A. É um texto argumentativo que defende uma opinião sobre um determinado tema? Letra B. É um texto expositivo no qual o autor apresenta e interpreta resultados de pesquisas científicas? Letra C. É um texto que informa sobre fatos diários ocorridos em âmbito local e mundial? Letra E. É um texto que apresenta e avalia produtos culturais, livros, filmes, peças teatrais e etc. Então, retomem lá as explicações e marque apenas uma alternativa, tá certo? Questão 2. Segundo Gilberto de Menstein, a violência só gera mais violência. Você concorda com esse ponto de vista defendido ao longo do texto? Qual é o primeiro argumento do texto que apoia essa afirmação? Então, vocês escreverão aqui qual é esse argumento com base lá no texto. Terão que fazer a leitura do texto novamente, tá certo? Leia a tirinha e responda as questões 3 e 5. Então, vamos lá, a tirinha. Olha, este é o assunto. Está vendo? Depois, no segundo quadrinho. Sabe por que este mundo é bonito? Terceiro quadrinho. Porque é um modelo reduzido. O original, um desastre. O original é um desastre. Então, observe as imagens, observe o que está escrito. Lembrando que aqui nós temos um texto verbal e não verbal, tá? Verbal o que está escrito, não verbal as imagens, só para relembrar. Então, vamos lá. 3. As tirinhas podem ser textos não verbais ou híbridos, né? Híbridos quer dizer que tem aí a linguagem verbal e não verbal, que é o que eu acabei de apresentar para vocês na tirinha. A tirinha traz 2 ou mais quadros e uma história a ser acompanhada. Geralmente, ambos abordam algum tema atual, tá? Assim como o artigo de opinião, a tirinha também normalmente aborda um tema atual. E com muita criticidade, ou seja, polêmico, assim também como o artigo de opinião. Mafalda é uma personagem que apresenta através das falas as expressões faciais. Letra A. A maneira muito clara e direto, não ocorrendo outro sentido. Letra B. A maneira enfática, mas ao mesmo tempo literária e de mera ficção. Letra C. Marcas de criticidade e ironia frente aos problemas do mundo. Letra D. Os personagens de uma criança que sofre muito e é vítima da desigualdade social. Então, marcar também apenas uma alternativa. Questão 4. Explique a mudança facial nos 3 quadrinhos. Então, observe lá, volta novamente, observe as imagens, as expressões da Mafalda e vai explicar cada uma de acordo com o que está exposto lá. Questão 5. Os 2 textos abordam temáticas que representam problemas sociais da atualidade. Quais são os textos que nós estamos nos referindo? O artigo de opinião e depois a tirinha, tá? Então, como isso foi abordado nos 2 gêneros apresentados? E aqui vocês também terão que fazer aí a descrição de como eles foram apresentados, tá bom? Aqui a gente encerra a nossa atividade, acompanhe as correções, faça as correções que forem necessárias, se for o caso, mas antes de fazer a correção, vocês encaminhem para nós até o dia seguinte, ou seja, até amanhã. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.